Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E da notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite para todos. O Evangelho de hoje, se nós colocarmos atenção, ele termina dizendo de que um grande profeta, falando de Jesus, surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Penso que essas palavras proclamadas pelo evangelista São Lucas, elas poderiam ser a grande síntese da liturgia da palavra deste domingo 10º do tempo comum. Deus veio visitar o seu povo. Que é o evangelho para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo disse que o evangelho é ele ter sido tomado por Jesus. É ter sido ele tirado por Jesus de sua antiga condição de vida e agora começar a experimentar aquilo que ele chama uma vida nova. Quando nós falamos de que Deus veio visitar o seu povo, nós não estamos falando outra coisa mais que da certeza de saber que da aproximação de Deus na nossa vida é uma aproximação ela capaz de transformar o cenário nosso. Como nós estávamos, como nós agora estamos diante da certeza da vinda de Deus a nosso encontro. De fato, da leitura do Evangelho de hoje, ela nos fala da experiência de dois cortejos, como nós observamos. O cortejo de Jesus junto com seus discípulos e uma grande multidão. E por outro lado, outro cortejo que pareceria que ele se empodera da situação. Um cortejo presidido ele por um defunto, junto com sua mãe, e outra grande multidão que se compadece, ou melhor, que se solidariza diante da tristeza dessa mulher. Dois cortejos. Um cortejo que representa da vida e outro cortejo que ele é encabeçado pela morte. Eu pensava hoje, quando preparava a reflexão deste domingo, como nós nos movemos nesse paradoxo todos os dias. Como nós nos movemos diante dessa realidade todos os dias,
a gente poderia dizer assim, nós estamos enfrentando situações de vida, mas também situações de morte. Como, por um lado, nós sentimos que somos convocados para viver a nossa vida de uma forma plena. Eu acredito de que quando nós pensamos na nossa vida, nós pensamos sempre da vida nossa, ela convocada da felicidade. Eu acho de que ninguém quer ser infeliz. Todos nós queremos uma vida feliz. E eu penso de que grande parte dos esforços que nós realizamos durante todos os dias, eles tentam, de fato, concretizar aquilo que é para nós uma busca. Todos os dias nos preocupamos, todos os dias tentamos encontrar diversas situações, diversos caminhos para ser felizes. No entanto, se por um lado a gente fala desse desejo de vida que se traduz em uma busca de felicidade, por outro lado, também a gente experimenta aquilo que nós chamaríamos das contingências humanas. Aquilo que nós chamaríamos a diversas situações que vão se impondo nessa nossa busca de vida e que elas se traduzem, digamos assim, como aquelas diversas realidades que vão tentando como aprisionar a vida e em alguns momentos, inclusive, sufocá-la e até fazer deboche dela. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando alguém adoece, que é o primeiro que ele pensa? Na morte. Quando a gente se sente diante de uma situação de adoecimento, imediatamente a gente quer tomar um comprimido, quer visitar um médico, tal, aquela coisa, porque a gente acredita de que se não tomarmos um cuidado, talvez podemos morrer. Quando a gente, por exemplo, se depara em uma situação de violência, você vai caminhando e começa a aparecer uma confusão, imediatamente, que é o primeiro que aparece na nossa vida? A morte. A gente pensa na morte. Quando a gente, por exemplo, escuta falar de guerras, escuta falar de conflitos, imediatamente nós pensamos na morte. Pareceria ser de que em alguns momentos a morte ela tenta, diante desse desejo de vida nosso, diante dessa busca pela vida, em alguns momentos pareceria ser de que a morte ela vem até nós e ela inclusive tenta debochar de nós. Quando da morte debocha da gente? Quando ela se impõe sobre a vida. Quando você não consegue encontrar nenhuma expectativa, nenhuma possibilidade diante de sua própria vida, inclusive até na mesma doença. E então a gente pensaria nos diversos quadros que nós vamos experimentando no dia a dia. E a gente pensa na violência, e a gente pensa, por exemplo, nas guerras, e a gente pensa, por exemplo, nos problemas da ordem econômica, e a gente pensa na falta de trabalho, e a gente pensa, por exemplo, em aquele que se deprime, aquele que começa a despertar para doenças psíquicas, e tudo isso. E então tudo isso vai criando em nós uma preocupação, e uma preocupação diante da possibilidade da morte. Mas qual é o grande problema? O grande problema não é que nós pensemos na morte. O grande problema para nós resulta em acreditar que a morte ela pode se impor sobre a vida. E então, claro, se eu pergunto para vocês, vocês vão morrer? Vão ou não vão? Eu também.
Você quer morrer hoje? Claro que não. Pronto. É isso mesmo. Mas tem gente que quer morrer hoje. Eu não sei se elas estão aqui. Não é verdade? Tem gente que quer morrer hoje. Tem gente que talvez está no hospital e ela quer morrer hoje. Tem gente que talvez está na rua, passando fome, passando trabalho, e talvez ela quer morrer hoje. Então, essa é aquela história. Claro que a morte é uma realidade que faz parte da contingência humana. Mas o grande problema é quando a morte ela se impõe sobre a vida. Quando a morte se impõe sobre a vida é quando nós vamos perdendo todo gosto, todo sabor, todo desejo mesmo por viver. Quando nós vamos perdendo todo gosto, todo desejo, toda vontade por pensar um mundo diferente, por pensar um mundo melhor. Então, a gente, claro que se depara com problemas todos os dias, claro que nós nos deparamos com dificuldades, mas não há nada que não possa ser resolvido. Não há problema que tarde ou cedo a gente não encontre a sua solução. Não existe uma noite que ela não seja convocada ao dia. Tarde ou cedo da noite ela vira dia. Só que em alguns momentos pareceria ser de que os nossos problemas eles se tornam problemas eternos, que as nossas dificuldades pareceria ser que são dificuldades eternas, pareceria ser que em alguns momentos as nossas dores e os nossos sofrimentos eles pareceriam ser dores eternas. Quando isso acontece, gente, quando aquela pulsão, aquela vontade, aquela certeza da morte, ela se impõe sobre nós. Por isso, das coisas que nós somos chamados a procurar e a lutar todos os dias, é por descobrir um sentido na nossa vida. E então a gente entenderia hoje, por exemplo, aqueles textos da palavra de Deus. A primeira leitura nós vemos que o profeta chega à casa daquela mulher e a mulher acredita. Que acredita ela? O profeta representa a presença de Deus na vida daquela família. Então ela pensa, olha, o profeta entrou à minha casa e imediatamente ele vai me punir de todos os meus pecados. E então, consequência disso, agora meu filho morreu. E por isso ela disse, você entrou aqui a trazer o mal para minha casa. E que faz o profeta? O profeta briga com Deus. Ele vai até o andar superior, briga com Deus para dizer, Senhor, devolve da vida a esta mulher. Ele pegou a criança em seus braços, rezou, brigou com Deus e depois entregou o filho vivo novamente para a mulher. O que acontece hoje no Evangelho? Nós vemos os dois cortejos. O cortejo da alegria, o cortejo da esperança. Vocês lembrem qual foi o evangelho da semana passada? Foi aquele servo do centurião que estava doente e que disse para Jesus, Jesus, somente uma só palavra e meu servo será curado, será salvo. E então aconteceu isso, o servo estava curado e os discípulos e todo mundo está feliz. Então aquele cortejo que está vindo é um cortejo de felicidade. Mas o outro cortejo é um cortejo de tristeza, um cortejo de dor. A gente pensa, por exemplo, não somente naquela situação de aquele jovem que tinha morrido, mas pensaria também na mãe. Era filho único, ou seja, também ela estava morrendo. Por quê? Porque ela perdia toda a esperança. No contexto do povo de Israel, uma viúva e ainda ela sem filhos, era alguém que ficava, digamos assim,
totalmente vulnerável. Não tinha nada, não tinha ninguém que cuidasse dela. Então, pensar na morte do filho seria também pensar na própria morte dela. E então, o que eu gostaria de ressaltar nesta celebração eucarística é a grande compaixão de Jesus. Uma compaixão que se traduz em um desejo, em um amor profundo pela vida. Uma compaixão e uma ternura tão cuidadosa que Jesus não somente disse para a mulher, para de chorar, mas também é capaz de tocar o caixão e fazer de que aquele que estava morto retornasse à vida. E que faz Jesus? Jesus faz o mesmo que fez o profeta. Pegou o rapaz e entregou para sua mãe. Isso nos fala de aquilo que faz Deus na vida da gente. Eu cada vez que penso, por exemplo, qual é o sentido da gente vir à missa todo domingo? Qual é o sentido de escutar a palavra de Deus na vida nossa? Qual é o sentido de comungar? Qual é o sentido de uma busca incessante de Deus na nossa vida? Quando a gente busca Deus é porque a gente procura a sua vida, porque a gente tem esse desejo de cada vez mais encontrar o sentido de sua vida e de descobrir que o sentido de nossa vida, ele é um sentido profundamente pleno, porque inclusive diante da morte definitiva, Deus também nos dá uma resposta hoje, e a resposta é a ressurreição de seu próprio Filho. Então, o que quero dizer para vocês hoje, meus queridos irmãos, que nós devemos ser promotores da vida, que nós devemos ser presença de vida para a vida de outras pessoas, que nós devemos ter aquela ternura, aquele carinho, aquele cuidado delicado sempre de Jesus, para chegar à vida do outro como um sinal de esperança, como um sinal de vida. Nós não podemos chegar ao outro para entristecer, para magoar, para frustrar, para derrotar. Isso não vem e não é próprio de uma vida cristã. Uma vida que se preenche de Deus, uma vida que acolhe Deus em sua vida, é uma vida que sente que por onde passa, por onde chega, aquilo que toca se transforma em vida. Se transforma em vida. Devemos pedir ao Senhor essa graça, que nós não nos deixemos diluir, que nós não nos deixemos contaminar por aquela realidade que tenta impor o paradoxo, ou seja, tenta impor a morte sobre a vida. Embora vida e morte, duas realidades que aparentemente elas se tornam antagônicas, sempre a vida é capaz de engolir a morte. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.